Olá, telespectador, mais um Sintonia. Esta semana em nossos estúdios encontra-se Kleber Nóbrega, doutor em Engenharia de Produções pela USP, não é? E palestrante. Viaja ao Brasil e fora do Brasil, orientando, não é? Sugerindo como se falando de serviços. Por favor, aproximar a câmera neste livro, que recentemente foi lançado aqui em João Pessoa, na Faculdade Maurício de Nassau, e contou com um representativo número de convidados, gente que na realidade quer aprender mais, não é? Para dar um norte melhor, mais aprimorado aos seus negócios. Seja bem-vindo, Kleber. Você me parece que segue aí a orientação nos bastidores da notícia de William Ruther, não é? Que sugere que o Blaze deva ser montado de forma, no final do Blaze deve se sentar para poder o paletó ficar desse jeito. O meu não está como o seu está mais... Mas seja bem-vindo aqui ao Sintonia, não é? Você que mora em Natal, mas é paraibano de nascimento e tem todos os laços aqui na Paraíba, não é? Todo o terrorismo reservado à Paraíba. Você lançou esse livro em outros estados, mas a Paraíba foi premiada com esta sessão de autógrafos na última semana. Seja bem-vindo. Ok, é um prazer muito grande, Alberto, estar aqui participando, né, do seu programa, de certa forma realizando um sonho. Você que já havia me feito convites anteriores, mas eu achei que a gente devia trazer um momento especial para ser essa primeira oportunidade. E o lançamento do livro, aqui em João Pessoa, essa semana, nos possibilitou esse momento. Esse livro já foi lançado em outros estados do país. A semana retrasada nós estivemos fazendo o lançamento em Porto Alegre e agora chegou a vez da Paraíba também, né, ser agraciada, né, com essa chegada do livro. Um guia para compreender e melhorar os serviços em empresas e organizações. Naturalmente que você fala aqui, não é, no conteúdo do que você escreveu, você informa desde o artesão que solitariamente produz a sua mercadoria e negocia, não é? E está ali no contato do negócio, até a indústria. Como você consegue falar com essa abrangência, não é? Tão paradoxa, no mesmo conteúdo dele? É interessante, veja, a provocação sua a respeito do uso do paletó, isso foi uma técnica que eu aprendi nesse filme, porque quando a gente fala de serviços, a gente fala de serviços de palco e serviços de bastidores. O serviço de palco é aquele serviço prestado diante do cliente, onde você não pode errar. Mas existe toda uma fase de preparação, de planejamento, para que as coisas deem certo naquele momento em que você está diante do cliente. E a técnica que ele utiliza de sentar na ponta do paletó é uma técnicazinha pequena, simples, mas extremamente funcional, o que permite que a roupa fique, né, numa posição que não fica a coisa de amarrotada. Isso, eu estou usando esse exemplo para colocar como é que a gente pode prestar melhores serviços enquanto você é uma empresa de uma pessoa só. Porque você está ali, como você disse, o artesão, como prestador do serviço, onde tudo que você fizer ou deixar de fazer poderá ser bem ou mal percebido pelo cliente. A ideia do livro é de mostrar que ele tem uma amplitude de atuação em relação a público-alvo. Eu posso ser um médico que estou no meu consultório e esse livro serve para mim porque eu sou um prestador de serviço. Existem técnicas e existem conceitos que podem me ajudar a prestar um melhor serviço. Eu posso ser um médico numa clínica, onde eu divido essa clínica com mais alguns colegas e nós somos 6. Então, esta pequena empresa também vai precisar fazer com que cada um prestador preste aquele serviço que eu prestava quando era sozinho, eu era somente a empresa de uma pessoa só. E se eu sou o gestor de um hospital que tem 2.000 funcionários, a gente também vai precisar usar conceitos e técnicas para que os 2.000 prestem um serviço como eu prestava quando estava lá no meu consultório de uma pessoa só. Esse é o desafio de uma empresa que vai crescendo ao longo do tempo e quer manter o padrão de qualidade. Se você tem um restaurante pequeno, você é um cozinheiro, você faz a comida, mas no momento em que aquilo começa a crescer, e veja que enquanto o cozinheiro único do restaurante, você é o artesão. Então você compra, você vende, você produz, você recebe,
você ouve os aplausos ou as vaias do cliente, portanto, você é o único responsável por tudo aquilo. Se você contrata 3 pessoas para trabalhar com você como auxiliares, você passa a exercer a função não mais de um artesão, mas de um supervisor. É uma microempresa. E se você é um restaurante de 300 funcionários, você vai ter uma meia dúzia de cozinheiros, cada um com seus 3 auxiliares, e os desafios de manter o padrão de qualidade que você lá atrás, enquanto indivíduo e artesão, conseguia fazer, porque você era sozinho, mas você só tinha 4 mesas no seu restaurante, agora você tem 400 mesas. E como é então que eu vou manter esse padrão de qualidade? Com conceitos e técnicas de planejamento e gestão. Você criou personagens para narrar essa história e aconselhar. Muito bem. Todos com carreiras diversas, não é? Com atividades distintas. Isto foi para dirimir, por exemplo, dúvidas que são muitas vezes o empecilho do bom desenvolvimento de uma empresa, de um projeto? A intenção, houve duas principais intenções de usar esse sistema de personagens. Primeiro foi de não fazer com que o leitor do livro ficasse dialogando somente com o autor, o que é o usual. No livro, de maneira geral, o autor fica ali à disposição do leitor e eles conversam em dupla. Mas isso acaba restringindo um pouco a possibilidade do leque de ampliação de possibilidades que o livro traz. Porque, veja bem, serviços hoje é, inclusive, utilizado e prestado por indústria, o que a gente normalmente não entende como uma empresa de prestação de serviço. Na medida em que os produtos têm qualidade superior e a tecnologia ela está disponível para um grande número de empresas, as empresas vão se diferenciando através dos serviços que prestam. Porque, por exemplo, você comprar um automóvel ou comprar um computador, olha, o nível de qualidade desses produtos é tão elevado que o que vai fazer um pouquinho de diferença é a maneira como o cliente é servido ou a maneira como ele é atendido. Então, por isso a gente usou um espectro de possibilidades diferentes. Tem um dono de um restaurante, tem um prefeito, para mostrar que isso aqui também é utilizado, pode ser utilizado em gestão pública. Tem uma designer, que é a diretora de uma fábrica de móveis, que quer se diferenciar através da prestação de serviço. Existe um médico, dono de uma clínica, com um conjunto de colegas, um aluno de mestrado, porque eu precisava me ancorar também em alguns aspectos conceituais, e ele serve como esse âncora para buscar alguns conceitos. Um gerente comercial, que é um cara que vende muito bem, um profissional de vendas extremamente bem sucedido, mas que abomina a teoria, e ele vai fazer o curso para que ele possa trazer algum conceito e melhorar, porque ele vai ajudar a esposa numa empresa de turismo receptivo. Por fim, nós temos uma professora da rede pública que atua na Secretaria de Educação do Estado e que também tem algumas perguntas, algumas curiosidades para responder como melhorar a qualidade dos serviços dela. Cada um deles tem um conjunto de curiosidades e a oficina é uma oficina fictícia, ela vai servindo exatamente para responder essas curiosidades, de modo que o leitor qualquer que seja a área de atuação do leitor do livro, ele vai se identificar com um ou dois desses personagens, o que poderá ser útil para ele adquirir alguns conceitos e ferramentas para melhorar o negócio dele. Apesar de estarem buscando as respostas, cada personagem traz para as respostas o seu estilo próprio de atuar. Isso. Não é assim? Exatamente. Então, você tenta exatamente mostrar aonde as falhas interrompem o objetivo lá, o alvo. Isso, exatamente. Por exemplo, o Ives, cada um tem um nome, o Ives é um engenheiro de alimentos, dono de uma cadeia de restaurantes, extremamente bem sucedida. É um cara que as empresas dele, quando fazem pesquisa junto a clientes, tem nota entre 9,3 e 9,7, a média dá 9,5, 9,6, mas ele acha que pode melhorar alguma coisa ainda no negócio dele. E ele vem então buscar isso. E a inquietação dele, primeira, é como valorizar serviços. E ele vai aprendendo ao longo da oficina que a primeira maneira da gente responder isso, de como valorizar serviços, é separar a lógica que nós temos, porque nós fomos educados, Alberto, numa lógica de manufatura. Nós valorizamos produto. A gente não tem uma facilidade de valorizar serviço. Vou dar um exemplo disso, bem prático. Se você, uma pessoa qualquer, precisa consultar um médico que não atende pelo convênio ao qual ele é filiado, então ele só faz a consulta particular.
É muito frequente as pessoas dizerem, mas eu vou pagar R$ 300 numa consulta, mas para chegar lá a pessoa me examinar tudo e prescrever alguma coisa, isso é muito caro. Não vale. O serviço não vale. Essa pessoa é capaz de sair dali e ir no primeiro shopping que encontra e comprar uma calça de R$ 300 ou R$ 500, mas essa calça ela tem uma etiqueta bonita atrás que faz, né, passar a noção de status. E isso é muito frequente, sempre que eu participo de cursos e coloco essa questão, as pessoas dizem, eu conheço uma pessoa que fez isso. Porque a gente valoriza aquilo que é tangível, aquilo que é físico. Dou R$ 16 mil no relógio, porque ele tem uma marca bonita que vai me projetar socialmente. Mas pagar R$ 5 mil para um problema, para fazer uma cirurgia, não vale. Ora, o que vale mais na nossa vida, senão a nossa saúde? A coisa meio cultural. Bem cultural. Meio cultural. Mas nós temos algumas soluções, algumas coisas boas. Antigamente eu dizia que no exterior, em alguns países, você toma café no balcão, o café tem um preço. Toma o café na mesa, ele tem outro preço. E isso de fato acontece. Mas a gente está tendo alguns exemplos disso no Brasil também. Por que o café na mesa é mais caro? Porque eu tenho atendimento do garçom, eu tenho serviço de limpeza que vai ser prestado depois. Então há todo um componente de serviços que faz com que o serviço tenha um custo maior, por isso ele precisa ter um preço mais alto. E encontrar respostas para isso vai permitir que o gerente de restaurante lá possa fazer com que o cliente dele perceba mais o serviço e não fique reclamando tanto de que o serviço é tão caro, porque o serviço é intangível. Perfeito. Esse livro, então, serve e colabora com esses projetos. Mas nós estamos falando para milhares de telespectadores que assinam a NET para assistirem os programas do seu quadro, não é? Dentre eles, a TV Master, certo, que reproduz através da NET. NET, Master TV, Big e tal. São assinantes desta televisão. Digamos que existe aí nos vendo uma quantidade, que não podemos precisar daqui, de pessoas com projetos de futuras aberturas de negócio, etc. E tal, com toda um questionário de perguntas. O que falta nesse questionário, a rigor, que você traz nesse livro? O que falta a rigor nesse questionário, que é um trilho natural a toda abertura, não é? Olhe, por trás desse artifício literário que eu utilizei, dos personagens e do que a gente chama dos 8 equívocos, que são as principais dificuldades que um gestor de serviços tem, existe um sistema de gestão, existe uma metodologia que preconiza que quando você vai abrir um negócio novo ou quando você vai introduzir um serviço novo no negócio que você já tem, existe um caminho natural para você percorrer. Começa com estratégia de serviço, depois conceito, planejamento, projeto, operação e avaliação. Mas, respondendo um pouco disso, começa em você definir, quando eu falo de estratégia de serviço, é o que você vai fazer e para quem você vai fazer. Porque muitas vezes um negócio é iniciado porque a pessoa tem um certo capital e ela diz, eu vou botar uma barraca de din-din ou um restaurante de não sei o quê, eu vou montar um hotel porque me disseram que agora esse negócio está dando dinheiro e está bombando, ou eu vou montar uma empresa de internet, qualquer coisa assim. Então, saber o que você vai fazer para quem é identificar principalmente qual é o benefício que eu vou proporcionar para uma pessoa, que vai ser o meu cliente. E que na medida em que venha mais para o meu negócio, vai me trazer retorno daquele investimento. Vou lhe dar um exemplo bem simples também de como isso pode ser resolvido de forma prática. Suponha que você, na sexta-feira de uma certa semana, você tem aniversário de casamento. E você quer comemorar com a sua esposa uma noite especial. Então você escolhe um restaurante onde você vai ser extremamente bem recebido, tem uma música, tem uma iluminação compatível com aquele momento, que é um dia especial na nossa vida. É aquele dia que você vai para o restaurante e você não olha para o lado direito do cardápio. Você escolhe a comida, pelo que ela representa, né? Você quer o melhor atendimento, você quer privacidade, muito bem. E você sai daquele restaurante, depois de usufruir daquele serviço, com a sua acompanhante, satisfeito. Na escala de 0 a 10, você dá uma nota 9 ou 9,5. No dia seguinte,
você vai com aquela mesma pessoa para uma barraca de praia. Naturalmente que você vai vestido de maneira diferente. Na noite anterior você estava talvez até com blazer. Na barraca de praia você vai seminu. Na noite anterior o restaurante tinha uma mesa forrada com tecido, guardanapo de tecido. Um bom restaurante não usa guardanapo de papel, usa um guardanapo de tecido. No dia seguinte a mesa de plástico e a cadeira de plástico. E você toma uma cervejinha ou uma caipirinha bem feita e eles têm um petisco também muito bem, né, muito bom, muito gostoso. Mas o atendimento é aquele que você tem que ficar chamando o garçom, disputando a atenção dele. Na noite anterior, você só levantava o olho e o garçom vinha. E você sai desta barraca no sábado, dando uma nota 9, 9,5 também, porque você sai satisfeito. Veja, quando eu falo de estratégia de serviço, eu chamo a atenção de que essa história de dizer que meu público é classe A, classe B ou classe C, existe um grande equívoco nisso. Porque, veja só, você, na noite anterior e no dia seguinte, não mudou sua escolaridade, seu nível de renda, o local onde você mora, nada. Se você era classe B na sexta-noite, continuou B no sábado de manhã. Se era classe A, continuou A. E se era classe D, à noite, você também continuou classe D também. Então, o equívoco, quando eu digo entender o que você vai fazer e para quem você vai fazer, veja só, a gente tem que segmentar expectativa e não cliente. Você era um cliente na sexta-noite, outro cliente no sábado pela manhã. Na sexta-noite você queria requinte, privacidade, atenção, você queria ser servido. No sábado, você queria natureza, bagunça e liberdade. Despojamento. Por isso que você fica igualmente satisfeito nos dois. É verdade. E a coisa toda de montar um negócio começa respondendo isso. Então é mesmo o relacionamento humano, é mesmo a maneira como você vai chegar lá no seu cliente, que você precisa primar por ele, não é? Se for dessa maneira despojada, você dá um exemplo muito bom, muito preciso. Se for dessa maneira despojada, que as pessoas fazem a opção, sim, e fazem pela lua, pelo dia, pelo gosto, pelo momento, pelos convidados. Às vezes chegam amigos que são dessa linha mais liberada, mais praiana. Certo. E é lá que tem que se buscar esse encontro, que vai ser muito agradável. Isso, né? isso. Isso é muito interessante. Então, em suma, o cliente continua a peça fundamental de qualquer negócio, bem ou mal sucedido. Sempre, sempre. E mesmo quando a gente trabalha com serviço público, né, que algumas organizações não se dão muito bem, não lidam com tratar o usuário dela como cliente, chame de usuário, de cidadão, de qualquer coisa, mas é aquele que vem buscar o nosso serviço e para quem a gente está a serviço, e nós devemos servi-lo, seja cliente pagante ou usuário contribuinte. A estabilidade do serviço público, que não é o tema que tratamos, mas acomoda, infelizmente, o funcionário público a não ter que fazer o trabalho da conquista. A priori, não é? Porque o retorno do cliente na iniciativa privada é o que vai lhe trazer mais dividendos, comissões, etc. e tal. Mas se a gente, é um problema esse. Mas se a gente, sim, com certeza, e se a gente conseguir colocar elementos que motivem o servidor público a entregar um resultado melhor para o seu usuário, para o seu contribuinte, a gente consegue suprir um pouquinho dessa falta, dessa lacuna e dessa falha que você observou muito bem. A empregabilidade, a estabilidade, ela acaba não gerando uma certa acomodação. Tem um autor americano chamado Carl Albert. Ele tem uma frase, e eu vou dizer aqui, vou repetir, bem provocativa. Ele diz assim: o que o servidor público mais detesta é servir ao público. E veja, é uma frase provocativa, chocante. Se tiver algum servidor público me assistindo aqui agora, talvez até se sinta agredido. E eu me desculpo com você que se sente agredido, porque você não faz parte desse grupo que o autor usou a frase. Mas, infelizmente, existe uma quantidade razoável por aí de pessoas que estão ali simplesmente para se servir do Estado, do emprego público, e não de servir ao público, que é o cliente pagador, né, através da contribuição de impostos. Mas é uma denúncia recorrente. Aí você não vai ser... Mas aí que está. A notícia boa é que nós estamos tendo mudanças.
muitas mudanças. Olha, no Brasil, por exemplo, um fenômeno que tinha acontecido de uns 10 anos para cá, essas chamadas centrais do cidadão, casa do cidadão, lá em Roraima o pessoal chama de OCA, aqueles serviços conjugados que fazem uma série de atendimentos públicos e que têm sido muito bem concebidos e funcionam muito bem. Mas, infelizmente, dependendo da gestão, aqui perde um pouquinho o padrão de qualidade. Mas a gente, com certeza, está crescendo. Então, essa é a notícia boa. Essa frase dita por esse autor americano já não é mais tão verdade quanto 10 ou 15 anos atrás. Muito interessante. Onde se encontrar este livro? Tá. Esse livro ele está disponível nas melhores livrarias do país. Ele é um livro editado pela editora Atlas, que é uma das melhores editoras que nós temos em administração. Então, www.atlas.com.br. Mas outras livrarias também de redes nacionais e mesmo locais têm já o livro disponibilizado através da loja física ou através dos sites. Eu adquiri o meu na altura do lançamento, mas as pessoas que quiserem agora, o caminho será o site? Não. Ou já está em João Pessoa em particular? Eu não sei dizer exatamente em que livrarias. Mas que site procura? Atlas. O da Coloca Atlas. o nome falando de serviço. Isso. Falando de serviço. Falando de serviços. Eu vou voltar aqui a câmera para ilustrar bem essa capa, muito boa, inclusive, uma foto que não distingue com persuasão as pessoas, mas que dá esse tráfego humano aí buscando essas respostas. Não é assim? Porque uma das características que a gente gosta de falar em serviços é que, de um lado, ele é predominantemente humano, mas não é totalmente. As pessoas influenciam muito, mas a gente precisa ter um elemento que eu chamo de simplicidade. Então, a capa, ela tem essa característica de ser uma capa simples, né? Do ponto de vista de não ter muita poluição visual, e é muito mais assim para conteúdo, né, que as pessoas realmente vão encontrar na leitura do livro. O livro, outra característica muito importante do livro, Alberto, é que ele tem 61 capítulos, dos quais 48 capítulos têm até 4 páginas, o que torna a leitura um pouco mais facilitada. Dá uma leveza. Kleber Nóbrega esteve conosco aqui no Sintonia, o que nos alegrou, dando dicas de como um guia pode servir para compreender e melhorar os serviços em empresas e organizações. Na próxima semana estaremos aqui de volta com um novo convidado, se assim Deus nos permitir. Até lá.